Graças a Deus, meus irmãos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, unidos como igreja, com a vontade e o desejo de aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Mas para isso, necessitamos da ajuda desse Deus maravilhoso. Por isso, clamamos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos dirija, que nos ensine, nos dando sabedoria, compreensão, discernimento das coisas espirituais, daquilo que necessitamos aprendermos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesta empreitada. Em nome de Jesus, vamos então dar início a este breve estudo, onde nós trataremos sobre assunto tão importante para todos nós, sobre o pecado, o pecado original, quais as consequências do pecado e qual a solução para o pecado. Graças a Deus. Então, vamos aí prosseguirmos nesse sentido. Inicialmente, nós então estaremos fazendo a citação do autor, pastor e professor Claudionor de Andrade, através do contido na sua obra Começo de Todas as Coisas, estudo sobre o livro de Gênesis, publicado pela CPAD, na sua primeira edição no ano de 2015, ao contido nas páginas de número 43 a 46. Declara o professor e pastor Claudionor de Andrade, abre aspas, a possibilidade da queda. Ao criar-nos, doutou-nos o Criador com o livre-arbítrio. Sem este intuito, o instituto, jamais seríamos o que somos. Se por um lado, Deus não nos fez pecaminosos, por outro, não nos equipou com o dom da impecabilidade. Portanto, fomos criados tanto quedáveis quanto ascendíveis, mas redimíveis sempre. O dom da impecabilidade. Jesus Cristo foi o único ser humano impecável, pois a sua humanidade era tão perfeita quanto a sua divindade. Por isso mesmo, apresentou-se como nosso fiel e suficiente sumo sacerdote, conforme registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Nele, a impecabilidade não era um dom, era um atributo, algo inerente à sua natureza. Verdadeiro Deus era e é natural e essencialmente santo. Os anjos também não foram criados com o dom da impecabilidade. Eles só vieram adquiri-lo após terem sido provados quando da rebelião de Satanás, narrada no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Os que se mantiveram fiéis ao Senhor tornaram-se impecáveis e desde então são conhecidos como santos e eleitos, conforme registrado no livro de Jó, capítulo 5, versículo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, e a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Por conseguinte, não há qualquer possibilidade de os anjos virem a pecar. O seu livre-arbítrio agora leva-os tão somente a glorificar e a servir ao Criador. Como seríamos se ao criar-nos nos tivesse Deus dotado com a impecabilidade? Em primeiro lugar, não seríamos meramente existiríamos. A criatura racional, seja angélica, seja terrena, tem de passar necessariamente pela etapa do livre-arbítrio. Caso contrário, jamais alcançará a plenitude do ser. Portanto, a aprovação é-nos imprescindível, a plenitude como seres racionais e livres, conforme registra Tiago, capítulo 1, versículo 12, que neste caso não pare qualquer dúvida, a aprovação é necessária, não o pecado. Este jamais nos será indispensável, aquela sim, conforme Tiago capítulo 1, versículo 12. Um segundo tópico, a natureza pecaminosa. Se Deus, ao criar o homem,
não o dotou com a impecabilidade, tampouco fê-lo pecaminoso. Afinal, estamos falando do único Deus, verdadeiro e santo, conforme Levítico, capítulo 20, versículo 7. Ele não criou o mal, nem pelo mal pode ser tentado. Tiago 1, versículo 13. Sendo quem concedeu-nos o livre-arbítrio, através do qual nós, à semelhança dos santos anjos, poderíamos ter alcançado também a condição de seres impecáveis. O ser humano também não foi criado moralmente neutro, nem infantilizado. Adão veio existir de forma santa, plena e racional, porém não impecável. A aprovação viria, como de fato veio. Logo, o homem caiu não por causa da sua pecaminosidade, mas em virtude da sua pecabilidade. O mesmo pode-se dizer dos anjos. Eis o que o profeta Ezequiel, acerca do querubim pecador, nos narra. Prefeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isto, meus irmãos, nós estamos lendo o narrado em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Prossegue o autor. Portanto, o homem foi criado perfeito. O uso indevido de sua liberdade, porém, leva-o à imperfeição. Defrontamo-nos aqui com um agente ou aparente paradoxo. O livre-arbítrio tirou-lhe a perfeição? Todavia, sem um arbítrio totalmente livre, seríamos inviáveis e imperfeitos. Logo, a liberdade era imprescindível a Adão, porquanto fora ele criado perfeito, mas não bom. Somente Deus é bom. A Santíssima Trindade não pode ser melhor do que é. Sábio em todos os seus caminhos, doutou-nos Deus com o livre-arbítrio. Por isso, requer-nos ânimo pronto e voluntário para adorá-lo, conforme narrado em Romanos capítulo 12, versículo 1. E agora o terceiro tópico, a pecabilidade. Se o homem não foi criado com o dom da impecabilidade, e se seu estado, ao vir à existência, não era pecaminoso, como explicar a queda? Só pode haver uma explicação. Deus criou o homem pecável, ou seja, com a possibilidade de pecar. A esse respeito, o Senhor foi-lhe bastante claro. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, conforme é narrado no livro de Gênesis, capítulo 2, nos versículos 16 e 17. Então, Deus o criou imperfeito? De forma alguma, pois tudo quanto o Senhor fez, perfeitamente o fez. Assim, considera o sábio a obra divina. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que éste possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, conforme narrado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Novamente, defrontamo-nos com o paradoxo da perfeição divina. Na verdade, Deus fez o homem perfeito, e nessa perfeição encontrava-se a pecabilidade. Sem esta, não haveria livre-arbítrio, e sem o livre-arbítrio, a perfeição seria impossível. Conclui-se, pois, que a perfeição humana requeria a possibilidade de pecar e de não pecar. Nesse ponto, há que se ressaltar uma importante premissa. A perfeição exigia a possibilidade, mas não a necessidade de pecar. Fizemos aqui, meus irmãos, o que narra o autor. A perfeição exigia a possibilidade, mas não a necessidade de pecar, prossegue o autor. Tanto os anjos quanto os homens poderiam aperfeiçoar-se constantemente sem experiência do pecado. Haja vista os anjos eleitos e santos. Estes, ao não seguirem a Satanás, passaram da fase da pecabilidade
para a da impecabilidade. E o mesmo, acredito, poderia ter ocorrido com a família adâmica. Nossa comunhão com Deus seria tão profunda e tão plena que a árvore da ciência, do bem e do mal, tornar-se-ia com o tempo desnecessária. Assim como os anjos já não carecem de provação, pois obedecem a Deus perfeitamente e perfeitamente o adoram. De igual modo, dar-se-ia conosco, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, e Hebreus, capítulo 1, versículo 6. O que aconteceria, porém, se toda a humanidade tivesse vencido o pecado, com exceção de uma única pessoa? Deus, amando-nos como nos ama, enviaria o seu unigênito para que morresse por essa única pessoa, pois ele nos ama não apenas de maneira coletiva e historicamente, mas individual e biograficamente, nos ama com amor eterno. Na vida do crente, por conseguinte, o pecado não é uma necessidade, mas uma perigosa e às vezes fatal possibilidade. Eis o que escreve João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, conforme narrado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. O teólogo divino não diz quando alguém pecar, como se o pecado fosse uma necessidade em nossa vida, mas sabiamente adverte: se alguém pecar, dessa forma mostra ele que o pecado é apenas uma possibilidade na carreira do cristão. Depreende-se, pois, que o discípulo de Cristo deve lutar não propriamente contra o pecado, mas com suas imperfeições. Que o pecado não é uma necessidade em nossa vida, reafirma mais adiante João. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, conforme 1 João capítulo 3, versículo 6. Se por um lado o pecado não é uma necessidade, mas uma mera possibilidade, por outro, a santidade é tanto uma necessidade quanto uma real possibilidade em nossa jornada para o céu. Por isso, professamos, cremos na necessidade e na possibilidade de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e perante os homens. Portanto, recomendo ao autor da Epístola aos Hebreus seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 14. É possível ser santo? Não somente é possível, como necessário. A graça divina leva-nos à santidade. Fecha aspas. Dando prosseguimento, e nesse sentido, nós agora abordaremos e veremos o significado de pecado, de uma forma sucinta, breve, mas sobre tudo que está contido no Novo Dicionário de Teologia, dos autores Sinclair Ferguson, David Wright, tendo como consultor executivo Baker. Vamos à citação da página 781, sobre o significado do pecado. Abre aspas. As Escrituras empregam uma variedade de palavras para significar pecado, com acepções que variam desde errar o alvo e quebra de relacionamentos, até impiedade, perversão e rebelião. Todavia, o tema comum de toda expressão bíblica relativa a pecado é a ideia central de que se trata de um estado do ser humano que o separa da santidade de Deus. Biblicamente, o pecado é, em última análise, pecado contra Deus. Segundo Agostinho, o pecado deve ser considerado em termos positivos, mas negativos, como privação do bem. Ele define a essência do pecado como concupiscência,
concupiscencia, palavra usada para traduzir o sentido bíblico de desejo carnal, mas entendida por Agostinho como amor próprio pervertido, oposto do amor a Deus. Todavia, essa definição de pecado como egoísmo deixa de fazer jus à sua seriedade em termos bíblicos, como primacialmente um ato praticado contra Deus. Calvino contesta Agostinho, argumentando que o pecado não deveria ser meramente concebido como privação do bem, mas sim corrupção total do ser humano. O desejo por si mesmo é pecado que mancha toda a natureza do homem, mas a raiz dessa corrupção não é meramente amor próprio, mas sim desobediência inspirada pelo orgulho. À primeira vista, a definição que Barth dá de pecado como uma insignificância, uma possibilidade impossível, pode parecer semelhante à ideia de Agostinho, de privação do bem, mas Barth não está falando meramente de privação, insignificância. No caso, não tem o sentido ou o significado de nada. É aquela contradição da vontade positiva de Deus e quebra do seu pacto, que somente pode existir sob a contradição, que é o seu julgamento. Assim, o pecado é orgulho humano, a contradição da humilhação que Deus faz de si mesmo em Cristo. É a indolência humana, contradição do desejo de Deus de exaltar o homem em Cristo. A falsidade humana, contradição da promessa de Deus ao homem em Cristo. Se a narrativa de Gênesis 3 deve ser interpretada não somente como relato histórico do pecado de Adão, mas também como relato da origem do pecado, então o pecado de Adão deve ser identificado como a definição bíblica básica da essência do pecado. Uma avidez por autonomia espiritual e moral, enraizada na descrença e na rebelião. Pode ter se tornado comum pensar em uma disposição interior do homem para o pecado, que é passada à sociedade e suas estruturas, mediante a influência dos pais, ambiente ou educação. Essa ideia, no entanto, não confere a necessária gravidade ao estado pecaminoso da humanidade, tal como a Bíblia descreve. Tradicionalmente, a Igreja considera essa disposição interior como uma referência ao conceito de pecado original, um meio de definir como o pecado de Adão afeta os seres humanos. Fecha aspas. Então aqui, meus irmãos, nós entramos agora no cerne do nosso estudo. Estaremos agora dando prosseguimento e abordando de forma também breve, né? O pecado original. O que é o pecado original? Como ele ocorre? Nós já vimos aí, né, de maneira breve também, uma introdução, e também tivemos a definição do conceito do próprio pecado. Mas agora nós avançamos para o termo o pecado original. Então vamos dar prosseguimento nesse sentido. Assim, dentre os textos que destacam-se em relação ao pecado original, nós estaremos lendo os principais, o qual está contido no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo de número 12 a 21. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento
derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos agora fazer a leitura da palavra do Senhor na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos de número 21 e 22, que narra o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E prosseguindo nesses textos bíblicos, vamos agora em Efésios, vamos para o livro de Efésios, capítulo 2, os versículos de 1 a 3, que nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora nós estaremos então entrando no aspecto da definição do pecado original, dessa doutrina e sua essência, ao qual nós estaremos fazendo a citação do contido na obra magistral, monumental, importantíssima na área da teologia, sobretudo para nós assembleanos, também abrangendo as demais vertentes, uma obra ímpar, a qual eu recomendo pelo seu valor, pela sua base bíblica e muito bem referenciada, que chama-se Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana, do pastor e professor Silas Daniel, obra publicada pela CPAD, a qual tive o privilégio de comprar na sua primeira edição, no ano de 2017. Vamos então ao contido e o que narra o autor, pastor Silas Daniel, nas páginas de números 309 ao começo da página 311, sobre entendendo a essência da doutrina bíblica do pecado original. Nós vamos até ao que trata da parte consensual em relação às variadas vertentes sobre essa temática. Vamos então ao que narra o autor. Abre aspas. Muitas são as passagens bíblicas que dão base para a doutrina do pecado original, mas os textos principais são Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21,
1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, e Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Entre os pais da igreja, a doutrina do pecado original foi manifestada lateralmente por Irineu de Leão, no ano de 130 a 202, depois de Cristo, em sua obra Contra as Heresias, e esposada de forma mais clara pela primeira vez por Tertuliano, que viveu de 160 a 220, em suas obras O Testemunho da Alma e Contra Marcião, e Sobre a Alma. Escreveu Tertuliano: além do mal que vem da alma, pela intervenção dos espíritos malignos, um mal antecedente, e em algum sentido natural, o que surge de sua origem corrupta. Poucos anos depois de Tertuliano, Orígenes, de 185 a 254, já no final de sua vida, defendeu o mesmo conceito. Inicialmente, porém, influenciado pelo neoplatonismo, o teólogo alexandrino defendera que a natureza pecaminosa do ser humano se devia às almas, que ele acreditava serem pré-existentes, terem supostamente caído em pecado antes da sua entrada no mundo. Tal defesa se encontra em sua obra Tratado dos Princípios. Felizmente, o teólogo alexandrino voltaria atrás anos depois, passando a ensinar praticamente o mesmo que Tertuliano, a corrupção herdada de Adão, como sugerem suas afirmações em comentário de Romanos, e homilia sobre Levítico 8. Inclusive, Orígenes foi a primeira pessoa a usar o termo pecado original, o que fez na referida passagem supracitada de seu comentário de Romanos. Tertuliano, por sua vez, falava de vício original, vitium originis, para se referir à mesma coisa. Após Orígenes defenderem a doutrina do pecado original, Cipriano de Cartago, do ano de 200 a 258, em algumas de suas cartas, Metódio, 250 a 311, em sua obra Banquete sobre a Virgindade, o persa, e sua obra Tratados, Atanásio de Alexandria, que viveu de 296 a 373, em seu discurso contra os arianos, Paciano de Barcelona, do ano de sua vida de 310 a 391, e em sua obra Sermões sobre o Batismo, Dídimo Cego, que viveu de 313 a 398, em sua obra Contra os Maniqueístas, e Ambrósio de Milão, que viveu de 337 a 397, em suas obras Explicação sobre o Profeta Davi, e ainda Comentário Evangelho de Lucas, e sobre os Mistérios. Mas foi somente por meio de Agostinho, que viveu de 354 a 430, que essa doutrina bíblica ganhou sua primeira sistematização. Então observemos aqui, meus irmãos, um parênteses entre nós, mas foi somente por meio de Agostinho, que viveu de 354 a 430, que essa doutrina bíblica ganhou a sua primeira sistematização. Prossegue o autor, professor Silas Daniel. Conquanto a doutrina do pecado original seja aceita pela maioria esmagadora das correntes cristãs do mundo, há nuances dela, que, como já adiantado, têm experimentado abordagens diferentes entre os muitos grupos cristãos que esposam essa doutrina bíblica. Há pontos consensuais e não consensuais entre os seus defensores. Os pontos consensuais são pelo menos 6. Observemos. Primeiro, a solidariedade da humanidade em Adão. Ou seja, de alguma forma, toda a humanidade está unida em Adão, como se fosse uma única entidade, conforme Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21, e 1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 22. Segundo, a pecaminosidade é universal. A Bíblia assevera que, em decorrência do pecado de Adão, todos os seres humanos estão sob o pecado, conforme Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 19, ou 12 e 19. Terceiro, depravação total.
em decorrência do pecado de Adão, herdamos uma imagem de Deus maculada, corrompida, e encontramos-nos espiritualmente mortos e sem capacidade alguma de vir a Deus por nós mesmos, conforme narrado em Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 a 3. Quarto, todos os seres humanos, sem exceção, são merecedores de castigo, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23 e Efésios capítulo 2, versículo 3. Quinto, a terra foi amaldiçoada também pelo pecado de Adão, conforme Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. E sexto, embora possuísse uma natureza humana completa, Cristo nasceu sem pecado, conforme Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 35, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Hebreus capítulo 7, versículos 26. Fecha aspas. Posto então o que há de consenso em relação à definição, conceituação e também a essência do pecado original, devido ao tempo limitado que nós temos, não vamos nos aprofundar naquilo que não há de convergência, né? Ou não vamos tratar aqui as diferenças, mas nós recomendamos que quem quiser se aproximar ainda mais no assunto, que leia o livro então do pastor Silas Daniel. Excelente livro, que vai trazer em profundidade detalhes e uma compreensão bastante ampla e bíblica sobre o assunto. Mas prosseguindo, nós agora, por fim, faremos a citação no contido na obra do pastor Claudionor de Andrade, denominada A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, publicado pela CPAD, no ano de 2019. Vamos então ao que narra o autor nas páginas de número 90 e 91. Abre aspas, narra o pastor e grande mestre Claudionor de Andrade. Primeiro tópico, a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas com o que nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas, conforme narrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6, Tito, capítulo 1, versículo 15, e Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico, conforme Salmo 31, 10, e também Salmo 32, 3. Eis porque o homem precisa nascer da água do Espírito, conforme João, capítulo 3, versículo 5. A nossa consciência enfermou-se de tal forma que somente a ação do Espírito Santo para restaurá-la plenamente. Para que isso ocorra, mantenhamos a constância de nossos exercícios espirituais, leitura da Bíblia Sagrada, oração, jejuns, frequência à igreja, serviço cristão e um testemunho bom e eficaz. Todos os evangélicos ou não têm de ver em nós o rosto de nosso Senhor. Recomenda-nos Paulo a manter os mistérios da fé numa consciência limpa, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Segundo tópico, a perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, conforme é narrado em Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24. Doravante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 8. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser o alvo de seu imenso, eterno e infinito amor, conforme Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele é o verdadeiro Deus
e o verdadeiro homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 5. Terceiro tópico: a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens, conforme Romanos, capítulo 3, versículo 23, e ainda capítulo 5, versículo 12. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente, conforme o Salmo 51, 5. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase da inocência e levadas pelo Pai Celeste para o céu. Haja vista o filho de Jeroboão, rei de Israel, conforme narrado em 1 Reis, capítulo 14, versículos 12 e 13. Entre os que morreram sem experiência do pecado, acham-se os inocentes, assassinados por Herodes, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16. Os inocentes não perdem alma, só é condenado o que, já na fase da consciência, experimenta o pecado. Quarto tópico: a enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento cotidiano, conforme registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, terremotos e inundações, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. E os conflitos que nos vêm assolando desde o Éden. Em sua Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo, por causa das expectativas quanto às últimas coisas, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 22. Mas quando o reino de Deus manifestar-se, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades, conforme Isaías, capítulo 35. E por fim, o quinto tópico: a morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano, conforme Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Se Adão e Eva não tivessem pecado, estariam eles conosco até hoje. A morte é a mais triste consequência do pecado, conforme Romanos, capítulo 6, versículos número 23. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 11, e ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito sobre nós, porque Ele é a ressurreição e a vida, conforme Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. E por fim conclui o pastor e professor Claudionor de Andrade: dois fatos marcaram indelevelmente a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão frustrou irremediavelmente os planos divinos quanto à formação dos céus e da terra. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo e perfeito por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem,
Deus, em sua presciência, já havia separado o Imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Querido amigo, não fique prostrado. Aceite Jesus agora mesmo. Somente Ele é a solução da humanidade. Fecha aspas. E assim, meus irmãos, nós terminamos este breve estudo que nos trouxe relevantes conhecimentos sobre a temática tratada. E a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.